Boa noite, mais uma segunda-feira. Hoje também com uma convidada muito especial, que é a Gisele, que é uma parceira aí de longa data, né, Gi? Sim, Uns muitos 10 anos, 10 né? anos. 10 anos trabalhando juntas. Eu já acompanhei a trajetória da Gisele como corretora, como gestora. Fui testemunha de muitos desafios pessoais e profissionais e hoje ela vai Sim, compartilhar com a gente muitos ensinamentos de vida e também ensinamentos para nós corretores que precisamos matar um leão por dia, vencer as nossas lutas diárias e sempre com essas histórias a gente cresce, a gente aprende mais e a gente também aprende, né, Gi? Quando a sim, gente fala, a gente relembra tudo que a gente viveu e tudo isso é muito gratificante, né? E essa live de hoje é para você, corretor, que tem o sonho de ser um gestor, tem um sonho de liderar uma equipe, de crescer profissionalmente. Para você que já é gerente, já é coordenador de vendas, já cuida de uma equipe e sabe os desafios que é liderar. Então, nós vamos juntos compartilhar todas essas experiências. Eu sempre falo, Gi, eu não gosto de falar sozinha aqui, entendeu? ai, pode deixar. É muito ruim falar sozinha, então eu conto muito com a sua participação ativa nessa live Pode deixar. e de vocês também. Então, como já é de praxe, enquanto a galera entra, vocês que já estão online, ó, o Mazeto já está aqui online. Mazeto, ó, eu sei que você cuida de uma equipe grande aí, e eu quero também que você participe aqui, já compartilhe as suas experiências, viu? O Mazeto não é do mercado imobiliário, mas é um líder nato, né? E tem muitas responsabilidades lá na Bridgestone. Bom, vocês já temos 12 pessoas online. Vocês, ó, o Grilo tá online, Gi. Ai, oi, Já vão falando, ó, Grilo. vocês estão entrando, já fala de onde vocês são, você que é daqui de São Paulo, você que é do estado, de qualquer estado do Brasil, do interior, você trabalha com lançamentos, você é do mercado imobiliário, trabalha com outro segmento dentro do mercado imobiliário. Vamos compartilhar aqui, a gente quer saber a história de vocês também. A Bruna bate carteirinha aqui, toda live ela está presente. Não é à toa que a Bruna sempre apresenta bons resultados, Sim. né? Porque a gente precisa ter sede de crescimento, sede de conhecimento. Olha, tem gente até de Portugal aqui, hein? Olha, que É isso aí, Ítalo, privilégio. seja muito bem-vindo. Ítalo, você é do mercado imobiliário aí em Portugal? Fala aqui pra gente. Mazeto, por enquanto, logo, logo vou iniciar. Muito melhor que vender pneus é vender sonhos. Aí sim, hein? A Jéssica, a galera toda aqui da MoveMob tá online, a equipe da Gisele já marcou presença aqui. Bom, sem muitas delongas, porque, gente, uma hora se pisca, uma hora acaba. Então, eu já quero iniciar com a apresentação da Gisele, ela vai contar um pouquinho aqui da história dela. Uma hora, gente, de live de muito conhecimento, então fica até o final porque nós vamos ter conteúdo do começo ao fim, sem enrolação, tá bom? Gi, então Vamos conta aqui lá. um pouquinho pra gente da sua história, como você entrou no mercado imobiliário, o que te motivou, o que você fazia antes, fala um pouquinho. Então, eu estou no mercado já há 10 anos, né? Entrei como corretora. Antes disso, eu trabalhava em outras áreas, eu trabalhava com licitação pública, eu trabalhava em montadoras de carro, de caminhões, então eu sempre vim dessa área comercial. Eu sou um pouco comercial, eu tenho um braço comercial e um braço administrativo, na realidade. Então eu vinha dessa área bem, assim, bastante comercial. E aí, no meu último trabalho, eu estava com licitação pública, eu estava trabalhando autônoma. Foi quando eu tive a minha pequena, e aí eu precisava desse tempo um pouquinho mais. E aí eu tive um convite para trabalhar na área da imobiliária. Eu não acreditava muito no início, né? Entrei aí para conhecer o mercado, não conhecia muito. E aí eu digo que a corretagem, ela me abraçou, né? Ela tomou conta de mim, assim. Como você entrou? Por que você teve a ideia de entrar? Como foi o convite? Como foi esse processo de licitação, né? Que foi sua última Sim. atividade?
Como foi essa... Porque você chegou em casa falando, ó, eu encontrei uma oportunidade, como foi isso? Bom, assim, o meu marido, ele trabalhava já numa empresa há muitos anos. E aí acabou que teve um desligamento, e aí ele teve a oportunidade de entrar, ele foi convidado para uma entrevista Ai, na que área legal. de corretores. E aí ele foi, mas não é o perfil, não era nem o que ele estava imaginando, mas aí ele foi, e aí ele chegou em casa e falou: Olha, não é para mim, mas é para você. Aí eu falei, como assim para mim? Eu vou entrar, vou ser corretora? Eu nunca tive contato com isso, não tenho conhecimento de imóveis. Aí ele falou, é a sua cara. Liga para ele, liga para o gerente lá que eu conversei e pede para você ir lá conhecer. E aí eu liguei e fui. E aí foi assim. Esse começo como corretor, cada um tem os seus próprios desafios, né? Sim. É, esse início é muito marcante, né, na nossa vida. E como foi esse seu início? Ai, olha, para mim foi bem difícil o início, né? Primeiro que eu não acreditava muito na profissão, eu achava que não era uma profissão. Eu falava assim, não, imagina que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Eu tinha um pouco esse preconceito, que era uma profissão para pessoas mais velhas e tudo mais. Aí, conforme eu fui entendendo, fiz um teste. Na realidade, eu falei, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer inscrição em Cresce nenhum, eu não quero fazer curso, eu não quero fazer nada, quero ter uma experiência de um mês. E aí, nessa ocasião, podia, o gerente na época falou, não, fica aí, né? Fica aí e vê o que você acha. E aí eu fiquei por 20 dias, eu já sabia que realmente o negócio ia dar certo. E aí eu fiz a minha inscrição no Cresce, no curso e tudo mais. Eu fiz o meu curso o curso para o Cresce, né, de TTI, eu fiz em 3 meses. Prestei as provas, passei em todas de primeira e fiquei esperando o meu prazo lá para pegar meu Cresce definitivo. E aí foi muito difícil, né? Eu precisava de muito apoio, eu era nova, não conhecia o mercado. E aí fui eu mesma estudando, indo atrás dos produtos e tudo mais. Mas eu dei muita sorte, porque em uma semana que eu já estava na empresa, eu já consegui agendar meu primeiro cliente, né? Então foi muito bom, assim, que eu tinha muita facilidade de agendamento. E a sua primeira venda? Demorou quanto tempo para chegar? Como foi? A minha primeira venda foi com 6 meses de corretagem. Nesse primeiro período, eu perdi muitos negócios. Eu precisava de um apoio um pouco mais perto, e aí eu senti um pouco essa falta. Eu estava bem, assim, descontente já. E aí... Essa parte eu conheço, gente. Mas vou deixar ela contar. Fala aí. E aí eu já estava no mercado há 6 meses, e aí você, que foi o meu anjo, a Laila foi meu anjo nessa parte, ela foi e me abraçou, né? E me trouxe para a equipe dela, né? Ela estava iniciando a gerência também. Eu lembro que a Gisele, quando veio falar comigo, o gerente da Gisele virou meu diretor, né? Então ele foi promovido e aí ele me subiu como gerente. E aí a Gisele veio junto com mais alguns corretores. E aí ela veio para o primeiro bate-papo para se despedir, na verdade, Sim, né? foi. Ela falou, eu vim aqui, na verdade, só para avisar que eu tô saindo, porque eu já tô aqui há tanto tempo e eu não consegui vender nada, já perdi um monte de venda e esse negócio aqui eu vi que não é para mim, Sim. né? E eu lembro que eu falei assim para você, eu falei, você não perdeu nenhuma venda, na verdade, né? Não chegou no momento de perder uma venda, você deixou de fazer negócio, mas pega toda essa bagagem, joga fora, né? E me dá uma chance, me dá uma oportunidade, né? Eu vejo, Gi, que as pessoas, elas têm muita resistência a mudanças, né? A se permitir, né? A gente vem, eu lembro aqui de um caso de uma corretora que ela questionava muito o método de trabalho, né? Assim, imagina que isso dá certo, imagina que isso vende, né? E a gente se sabota muito, inclusive eu até postei isso hoje no meu Instagram, a gente se sabota muito, né, por conta desses bloqueios que a gente mesmo coloca, né? E eu ouvia sempre
do nosso diretor, ele falava assim, seja obediente à estratégia. Seja obediente à estratégia, né? E você foi e acabou que deu certo, né? Sim, eu lembro muito bem você falando isso, né? Para eu me desfazer da minha carteira antiga, porque aquilo estava fazendo eu sofrer muito, né? Porque por mais que eu não tinha, né? Igual você falou, que eu não tinha ganhado a venda e tudo mais, mas aquilo me fazia sofrer, Você porque... foi acrescentando na sua bagagem negativa isso. exatamente. Tava só te empurrando para baixo. Né? E aí eu lembro muito que você falou que eu tô começando como gerente, comece comigo como minha corretora, né? E aí simplesmente realmente eu apaguei tudo. Literalmente, né? Depois que eu fiquei sabendo, gente, ela pegou a carteira de cliente dela e jogou fora. Joguei fora. Comecei do zero, 6 meses. Joguei fora, limpei tudo. E aí comecei do zero. E aí você me deu todo o apoio, me deu toda a direção, né? Que eu sou eternamente grata, você sabe Uma disso. das coisas que eu lembro nesse começo, que foi uma mudança de cultura, né? Nada contra quem faz home office, não é isso. Mas se você não está respirando o oxigênio aqui da empresa, que é um clima de venda, a gente está falando de vendas, e é um corretor do lado que está agendando, o outro que está vendendo, sabe? O oxigênio, né? É isso que a gente precisa respirar todo dia. E eu lembro que a Gisele, ela tem uma filhinha, né? Na época tinha 2 anos, a Marcela, né? Sim. E a Gisele trabalhava de casa. Só que em casa não é o ambiente para você se motivar. Imagina que você já estava com uma carga totalmente negativa, já veio para o mercado achando que não ia dar certo, em casa, sem ninguém para te puxar para cima, né? Entendeu? Para te ensinar, porque um outro erro, né, que sabota a gente achar que a gente já sabe de tudo. Sim. Gente, hoje eu tô aprendendo uma coisa nova aqui com vocês. A gente não sabe de tudo. A gente nunca vai saber de tudo, né? Então, você precisa estar nesse ambiente que está o tempo todo te jogando para frente, né? Um ambiente competitivo. A Gisele é muito competitiva. Sou. Então, isso te impulsiona, né? E aí, eu falei, você pode trabalhar... eu lembro que a Marcela entrava à tarde e aí... eu trabalhava da 1h30 da tarde até as 4h30. Só que ela trabalhava esse período no escritório, mas ela chegava em casa, eu lembro que você me chamava, era 10 horas. O tempo todo. Você que quer ser gerente, se prepara para isso também. O seu celular... Não para. Eu lembro muito agora de uma frase que o Tanaka me falou agora, né, aqui com a Move, que ele fala que eu tenho o dedinho mais rápido do oeste, né? Porque os clientes me chamavam a todo momento e poderia ser qual era o horário eu atendia e como gerente também. Né, eu faço isso. Então, assim, a gente tem que estar hoje, né, nesse mundo de hoje que é tecnológico, a gente tem que estar online o tempo todo. Não tem como deixar, né? E aí, conta a sua primeira venda, como foi? Então, e aí a minha primeira venda, você foi, me ajudou e foi direcionando. Como você conseguiu o cliente? Eu não lembro mesmo. Foi... Você lembra? Eu acho que... Eu não lembro foi exatamente. Foi daquelas listas que você pegou na internet de... médico, Isso, porque eu entrava muito nessas listas, né? Como eu tinha pouco tempo lá dentro do escritório, eu tinha que achar meus clientes também do lado de fora. Então, eu sempre fui muito ativa nessa parte. Então, eu entrei muito em OLX, OLX não, era Web Motors, lembra? A gente pegava os telefones dos clientes que estavam vendendo os carros para a gente ligar e tentar captar. Eu entrava em CRM, né, na lista do CRM, pegava os médicos, e foi sim de uma médica. E aí eu peguei o lead dela, e aí a Sônia foi comigo, a Laila, né, foi comigo. É que o meu nome desculpa. nessa fase era Sônia. Vocês são da corretagem, você me entende, né? E aí a Laila foi comigo e tudo, e nós fechamos essa venda, pode falar o empreendimento? Foi no Live Park. E nessa época, meu marido viajava de segunda a sexta. Então, a Marcela, ela ficava comigo o tempo todo. Então, às vezes, tinha visita que eu tinha que levá-la. E nesse dia, ela foi com a gente, lembra? Tava garoando, tava frio. E eu lembro que era meia-noite, ela dentro do plantão com a gente, e a gente assinando a unidade lá. E isso, eu só não lembro a periodicidade. Depois que você virou... Um mês? Um mês. Você virou a chavinha e vendeu em um mês. No primeiro mês que a gente já tava juntas. Nossa, que legal, né? Não foi? Muito legal. Gente, vocês estão aqui assistindo, ó, tem uma galera assistindo. Vão mandando aqui as suas perguntas, tá?
Já tá aberto já para colocar as perguntas. A equipe da Gisele quer conhecer, agora é a hora, gente. Vamos botar uma fogueira? Vamos. Já vamos mandando aqui as perguntas. E aí, depois disso, quais foram os seus momentos? Teve um momento que você se sentiu realizada na profissão, que você viu que você já não era mais aquela Gisele que carregava um monte de coisa negativa, fez a primeira venda, entendeu que esse era o caminho, né? Teve algum momento assim que marcou muito você de conquista e alcance profissional? Eu fui crescendo bem assim, bem aos poucos e bem firmemente, pode-se dizer assim. Aos poucos eu fui crescendo e fui conquistando o meu espaço, né? Então, assim, eu adorava momentos que eu entrava no plantão e aí né, eu não era de plantão, né? Eu sempre fui de online, mas tinha aqueles momentos que eu entrava e o pessoal falava, a Gisele tá aqui, é porque vai ter venda. E aí você ganha mais confiança, né? E os meus clientes, começou a indicar o outro, né? Então isso para mim foi muito gratificante, eu lembro né? que você tirava uns clientes da cartola do nada, né? Porque assim, lá, gente, só para contextualizar. A Gisele, ela teve a gente primeiro era equipe de salão, né? Sim. Ficou comigo. Mas eu equipe sempre de salão, interno, só que a Gisele não fazia plantão por causa dos horários. Sim. Então a Gisele que tinha que correr atrás dos clientes dela. Ela dava um jeito, porque não recebia cliente do plantão, da vez, tá todo mundo acostumado, né? Até para vocês entenderem os horários, no stand assim, a gente vai lá 8h45 da manhã, faz o nosso sorteio, a roleta, e aí quem tira o número 1 tal, tem as regrinhas, e à tarde também, 1h45, né? E a Gisele não conseguia se encaixar dentro desses horários. Exatamente. Então, ela tinha que gerar o cliente dela. E ela atendia direto. E eu ficava curiosa, né? Aí ela foi me contando agora dela e as estratégias. Como você tirava esse cliente da cartola? Eu vou dar uma pincelada aqui. Vai. Tinha um tal de grupo de WhatsApp, Sim. Tinha um tal de comunidade de Facebook. Conta aí os detalhes. Tinha. Eu ia para todos os lados, né? Então, assim, eu era muito ativa no Facebook. Naquela época, o Instagram não era tão forte como é hoje. E também o investimento de lá era muito caro e eu não tinha. Então, eu fazia muitos anúncios pelo Facebook. Do seu bolso, do você meu que bolso, investia. sempre. E assim, eu fazia... publicava em grupos do Facebook, que era uma coisa que ninguém acreditava. Eu vendia alto padrão por grupo de Facebook, né? Eu fazia grupos de WhatsApp, então os clientes que eu ia conversando com eles, e eles falavam que não tinha interesse no momento, eu pedia para eles entrarem no meu grupo, eu chamava Imóvel na Sua Mão, e aí eu atualizava toda semana esse grupo e deixava todos Fez eles... um site. Fiz o meu site, que aí aprendi com você, montei o meu site. Então a gente fazia, eu tentava por todos os lados, né? Pegava lista, às vezes você dava lista. Quando tinha ação de panfleto, colocava panfleto na rua. Então eu ia para todos os caminhos, né? Então sempre aparecia. Você se sentia assim desprezada porque você não estava fazendo o que a maioria fazia? Não sentia, porque aquilo para mim me dava tanto resultado. Eu tinha semanas de final de semana que eu visitava, eu tinha 5, 6 visitas, não sei se você lembra. Eu ia para um lado e para o outro o dia todo. Então aquilo gerava para mim muito resultado. E aí, quanto mais resultado eu tinha, mais eu vendia. Vou falar uma coisa. Acho que a corretora não tá me seguindo mais, porque... Mas eu fui questionada uma vez porque eu só ia atender cliente com você. Uhum. Eu respondi, eu falei, porque a Gisele me demanda mais. A Gisele agenda, me chama para atender e eu vou. É assim, é simples assim. Se você tiver um cliente, você agendar o cliente, eu vou com você, né? Mas foi um espaço que você conquistou realmente, né? E a Gisele, eu reparava assim que quando eu ia atender, a Gisele estava ligada o tempo todo, ela estava ativa o tempo todo no atendimento, né? Eu sabia, a gente se conversava muito. Por olhar. Teve um momento mais à frente, mais no final para a gente sair da empresa para vir para a Move,
eu lembro que você começou a me questionar por que eu não ia mais, né? Sim. Porque eu não via mais necessidade, lógico que se eu tivesse tranquila, livre, eu ia. Mas a Gisele já estava tão. Não precisava mais, não acrescentava a minha. Né, era mais uma segurança, companhia do que realmente a venda por si, né? Eu vejo hoje que o corretor ele passa por toda essa fase de aprendizado, mas o corretor, se você é um corretor experiente e você está passando por isso na sua equipe, meu gerente não vai comigo, meu gerente não me acompanha, sinta-se privilegiado, lisonjeado, feliz, é porque ele sabe que você desenrola, sabe? Ele sabe que você está pronto para tirar a rodinha da bicicleta e voar. Os desafios, eles nos formam, né? Então, nós temos aqui 2 perguntas, mais uma do Anselmo, vou deixar para a gente falar já na sua fase como gerente. A gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Murilo falou, qual foi o seu maior desafio na primeira venda? Então, voltando lá naquela primeira venda, quando você viu que o cliente estava ali à mesa, negociando e foi caminhando para a venda, o que passou na sua cabeça? Teve insegurança, teve felicidade, teve um momento de medo de perder a venda? Como foi isso? Você lembra? Esse casal, ele é um casal muito querido. Até pouco tempo atrás eu ainda conversava, sabe? Eles me comunicavam, olha, eu tô aqui ainda, eu quero revender meu apartamento, que eles já estão dando um upgrade e tal. E é muito bacana isso, porque já fazem anos, né? Faz praticamente 9 anos, 10 anos, e a gente conversa. Eu acho que a dificuldade da primeira venda é a gente fazer tudo certo, passar confiança, porque o cliente, ele dispõe disso, né? Ele quer que a gente fale tudo, que dê segurança. E como era a primeira, a gente fica meio, né? Ele perguntou se era a sua primeira venda? Não sabiam. Depois de um tempo, aí sim, porque aí eu comecei a publicar até que eu já tinha vendido, e aí em algum momento ela viu que eu escrevi. Que legal. Porque até hoje eu tenho essa foto, né, com eles. E eu acho que a maior dificuldade mesmo é a gente atender todas as necessidades deles. E eu lembro que eles foi muito certeiro, né? Aquele projeto que foi levado, foi explicado, e aí com o seu apoio, que na primeira venda a gente tem várias dúvidas de contrato e tudo mais, e você estava lá para suprir todas essas necessidades. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é a gente passar confiança. E é legal porque eles continuam me seguindo, né? Uma coisa, assim, que eu percebi dentro de tudo que você falou é manter essa constância, esse relacionamento. Você vê, você captava o cliente, mas você não abandonava o cliente. Você fez o grupo do WhatsApp, você estava sempre entrando em contato, né? Eu acho que é porque você não tinha onde se apoiar. Isso te formou pro bem, sabe? Pra raça mesmo, sabe? Eu lembro de você falando numa vez que, acho que foi nos primeiros atendimentos que eu fiz aqui, inclusive no Trilogy, e que você falou que o que te chamou a atenção foi que eu levei o cliente para fora e eu fui pegar o que ele precisava, porque ele não encaixava no Trilogy, e aí eu dei um atendimento na rua, lembra? Eu lembro. E aí você falou, olha, eu tô te chamando para minha equipe justamente porque eu entendi, né? O seu perfil é muito parecido com o meu, e é isso que a gente precisa dar. Porque hoje a gente tem muito corretor balconista, né? Aí o lead chega para o produto X. Aí o corretor pega o produto aqui na prateleira e entrega para o cliente, né? Aí se o cliente fala, não gostei, o corretor ele não está preparado totalmente. Eu vejo muito isso, é padrão, né? Que a gente cuida da campanha de marketing e a gente não vê o cliente transitando entre os produtos, assim, na mão do corretor. Ele para ali. Então, se aquele produto que ele pegou na prateleira serviu, bem. Se não serviu, ele não consegue manusear esse cliente. E isso não é de agora, é de sempre, né? Quantas vezes eu fiz plantão, vi cliente indo embora porque ali não servia para ele, e o corretor só ficou olhando e do lado, e ele podia levar em outro lugar, podia aproveitar o cliente, né, ali na vez. E isso realmente chamou a atenção. Bom, peraí, ela não abandona o cliente, a gente falava, engessa o cliente, né? Ela pega o cliente debaixo do braço e vai embora. Eu sempre gostei muito disso, né? De eu conhecer os produtos, vários produtos. Na realidade, o que me fez ter esse olhar foi que quando eu entrei na corretagem, né, antes da sua gestão, eu tive toda essa dificuldade.
e eu tive uma visita na primeira semana que eu comentei. E nessa primeira visita, eu não tive o acompanhamento do meu gerente nem de coordenação. Eu fui num projeto e eu caí lá de paraquedas. E aí eu tive, assim, alguma ajuda de alguns corretores que ficaram com dó de com você? dó de mim, até de outra imobiliária. E aí me deram alguma informação lá para eu atender o cliente. Foi tudo aquele transtorno. Eu caí de paraquedas ali em uma semana, imagina, de corretora, uma semana. E aí, a partir daquele momento, eu falei que eu não. Foi ali que já me deu o start. Eu falei, eu não vou passar por isso de novo. Eu preciso entender os produtos, eu preciso saber a diferença entre eles, eu preciso saber o que eu preciso saber para fazer um atendimento. Aí eu lembro que a Gisele ia com um caderninho, ela chegava no produto, ela não tinha vergonha que o cliente ia olhar as anotações dela, ela levava o caderno na mão e às vezes mostrava, ó, tá vendo? O final é aqui, porque ela desenhava às vezes Eu no caderno a implantação, né? Eu lembro, porque às vezes a pessoa pensa, ah, imagina que meu cliente vai ver eu olhando alguma informação. É melhor você olhar a informação Sim. e falar a informação certa do que falar tudo errado e se demonstrar totalmente despreparado, porque aí você não ganha a confiança, que é o que faz a venda, né? Exatamente. Então, Gi, você ficou quantos anos como corretora? Você lembra? Eu estou a... Ai, que pergunta difícil. Pera. Não, a gente entrou faz 3 anos, a Move. E aí nós entramos, eu fiquei mais um... Não chegou a um ano. Acho que uns 6 meses, né? Uns uns 2 6 anos meses. e meio que você tá como tô gerente. há uns 8... Não, 7 anos e pouco, né? E você 6 se anos e via meio. como uma gerente? Não. Gente, olha isso daqui. Eu tive que convencer a Gisele, você não tá entendendo. Não me via como Porque uma você gerente. tinha também, você já tinha a sua estabilidade, você já sabia o processo da venda, já tinha o caminho formado, você já tinha a sua renda, né, ali que... Porque eu falo, né, igual eu falei hoje lá pro pessoal, eu falei, não é que vai ficando mais fácil, a gente que vai ficando mais forte, né? E você já estava ali estabelecida, mas o que aconteceu? Nós viemos aqui para a Move, ela aceitou o desafio de vir com a gente também com a promessa de dar certo, né, Gi? Sim. Até então... Confiei completamente, né? E sabia que ia dar certo, né? Não tinha dúvida. E aí, nessa vinda dela, com 6 meses mais ou menos de empresa, nós começamos a receber investimentos dos incorporadores, e isso fez com que a gente precisasse aumentar o time. Até então a gente tinha 2, 4 pessoas, 5 pessoas, foi crescendo de pouquinho em pouquinho, e a gente precisou aumentar para 9, 10 corretores. Só que 5 pessoas dava ainda para gerenciar ali, eles já eram experientes, atendiam sozinho, mas 10 começou a ficar um pouco mais complicado para nós aqui, para mim, para o Tanaka, porque além da equipe comercial, tem o marketing também, as reuniões externas e tal. E eu falei pro Tanaka, a gente precisa da Gisele, a gente tem que subir a Gisele. Como faz agora? Que ela não quer, né? Tem que convencer a Gisele, Eu né? nunca almejei, né? Nem na outra empresa, eu nunca quis cargo de coordenação e nem nada. Né? Então eu vou fazer 2 perguntas para você. Como foi esse seu início, essa virada de corretora para gerente? E você já emenda a pergunta aqui do Anselmo. Qual foi o seu maior desafio como gerente? Acho que as duas se complementam. Responder tudo de uma vez. Na realidade, assim, para mim foi um desafio muito grande se tornar, né, gerente de uma equipe, né? Tratar com pessoas. Por mais que eu já tivesse cargos de liderança anteriormente na minha profissão, né, onde eu já tinha passado antes da licitação, eu tive alguns cargos de liderança, mas eram equipes menores, era um local mais preparado, porque eram pessoas de CLT, sabiam as suas funções, sabiam o que precisava e o que eu tinha que cobrar para entregar. Como gerente, eu sabia que eu era capaz, lá no fundinho. Mas quando eu assumi definitivamente, eu tive as minhas dificuldades realmente de me posicionar, de realmente falar, será mesmo? Será que eu tenho todo esse conhecimento, né? Porque uma coisa é eu fazer um atendimento para mim, né? Eu como corretora. Se eu fizesse alguma coisa de errado com o cliente, a venda quem seria perdida era eu que teria perdido aquele negócio. Outra coisa é você ter
a responsabilidade de fazer um fechamento para um corretor que está lá, que se dedicou, que trouxe aquele cliente no plantão, que ele está colocando todas as suas fichas, e também de me validar dentro da empresa que realmente eu sou capaz disso, né? Então, acho que o meu maior desafio foi realmente eu mesma me posicionar que realmente eu era capaz. Apesar de você falar, todo mundo falar, e ficar... Confia no seu instinto, confia no seu profissionalismo que vai dar certo. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é tratar com pessoas, né? Hoje, nos corretores, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de lidar com seus clientes, cada um tem uma forma de pensar, e aí conseguir fazer essa harmonia, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Nesse começo, Gi, você teve que reaprender alguma coisa? Porque qual foi o momento que você pôde dizer assim, não, realmente eu sou uma gerente? Como foi esse processo de entender a posição que você ocupava? Você teve que deixar alguma coisa de lado para ter que comer? Você teve esse sentimento de recomeço? Assim, eu lembro, eu tô falando isso porque quando eu assumi a equipe, eu queria muito que as pessoas fizessem do meu jeito, entendeu? Eu ficava muito chateada se não saía do meu jeito, né? Eu precisei passar, eu assisti bastante a aula e, enfim, buscar bastante conhecimento para entender, né, que as pessoas, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um tempo diferente, né? A gente não pode falar, por exemplo, assim, olha, se fosse eu faria isso, porque a pessoa não é você, né? E eu sei, porque no começo eu tratava todo mundo igual, né? E aí depois que eu fui começar a entender o que de cada um, a história de cada um, tudo mais, né? Isso mesmo, porque eu tive que me reinventar, principalmente nessa parte de entender cada corretor, a forma com que cada um tem o seu aprendizado, né? Esse momento, qual velocidade eu tinha que ir. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar. Então, eu gosto de repassar tudo que eu sei. Mas nem sempre todos estavam no mesma página na que mesma você, página. Né? Então, assim, eu acho que eu demorei pelo menos aí uns 6 meses para cair a ficha mesmo. Que realmente, olha, eu tô nesse cargo, eu mereço estar aqui, e eu sou boa e eu posso continuar, entende? Então, eu acho que em meados aí de uns 6 meses que aí começou a cair. Hoje eu sou super firme. Hoje eu falo assim, ok, é aqui mesmo que eu tenho que estar, é aqui mesmo que eu, que eu mereço estar por competência e que realmente tem muitas coisas que eu estudei muito, né? Eu tenho estudado muito essa parte principalmente de liderança, de gerência, porque atender o cliente e fazer o que eu preciso fazer para vender, eu sei, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. O que a gente precisa realmente é estudar as pessoas. Exatamente. Né? Trazer as pessoas para perto, tentar unir o grupo. Graças a Deus, hoje a minha equipe, eu considero minha equipe bem unida, uma equipe fechada comigo. Então, se eu falo, vamos entrar nessa doidice comigo, eles vão, entendeu? Então, eu tenho essa confiança. Minha equipe é maravilhosa, né? Eles são os melhores corretores do mercado. Gi, ninguém tá perguntando nada aqui, sinal que o papo tá bom, né? Sei lá. Mas eu gostaria que vocês perguntassem. Tem 20 pessoas aqui. Façam perguntas. Mas enquanto isso, você já pensou em desistir? Já. Conta aí um exemplo, um episódio. Não, é justamente por conta disso, né? Eu já pensei em desistir, sim, por conta de eu achar que eu não era capaz. Por achar que eu estava, ao invés de eu estar ajudando, eu estava atrapalhando. Que não era verdade. Mas até a gente se conscientizar que isso, né? Porque eu sei, igual eu acabei de falar, eu sei o que eu faço, mas as outras pessoas acham que isso realmente é o suficiente, né? Então eu tive alguns momentos que sim, mas não mais, já passou. Já passou essa fase, já né? era. Eu acredito que, assim, a gestão, ela vem para remoldar a gente também, né? Eu vejo que, assim, quando nós somos corretores, é como quando a gente namora.
cada um na sua casa, né? Tem lá um momento que você vive em sociedade, mas acabou cada um na sua casa. Sim. Quando a gente se torna gerente, é como se a gente casasse com a nossa profissão mesmo, sabe? Sim. Com a nossa equipe, com a nossa responsabilidade. Você não pensa em você, só em você, você pensa no outro. É um casamento, assim, eu vejo muito essa associação, sabe? Essa similaridade. Você se responsabiliza o outro. E aí você passa a entender o outro de uma forma mais humana, né? Você passa a ser mais responsável também. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava como corretora, um episódio que eu vendia muito, já graças a Deus eu já tinha alcançado o meu objetivo como corretora, assim, estava muito feliz. E eu estava participando de um sorteio. E aí, nesse sorteio, eu ouvi um corretor falando atrás de mim, ela não precisa participar, porque ela já vendeu muito, ela não merece participar nessa conotação. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente é corretora, a gente só pensa em nós mesmos, né? Nós somos muito individualistas, né? A gente não pensa como um todo. Quando você se torna gerente, você se torna uma pessoa melhor também, né? Você é mãe, eu não sou. Imagino que a metáfora serve também. Sim. E isso faz a gente compreender melhor as pessoas. E isso faz a gente crescer como pessoa, né? Então, por isso você fala assim, a gente é muito unido. Porque você se tornou essa pessoa. Você reflete isso na equipe. Você não pensa só em você, você pensa em um bem comum, né? Sim. Você quer ajudar o fulano, mas você também precisa pensar no ciclano, né? Então, eu tô falando isso porque às vezes você não pensa em ser gerente, não quer assumir essa responsabilidade, né? E, de repente, isso pode trazer um benefício tão bom, um sentido tão gostoso para a sua vida. É tão gostoso você ver o desenvolvimento de uma pessoa, o crescimento de uma pessoa, como eu estou vendo o seu, né? E assim como outros que foram da minha equipe. E isso me torna uma pessoa melhor, sabe? Saber que eu não fiz um bem só para mim, mas que o que eu faço alcança outras pessoas também, né? Sim. E assim, eu procuro... na realidade, sou uma pessoa melhor. Isso é claro para mim internamente, né? Depois que eu me tornei gerente, eu tive que aparar muitas arestas, né, que a gente fala. Eu entendendo eu mesma, eu me analisando como pessoa, como ser humano e tudo mais. Então, me fez ser mais tolerável. Então, a cada momento eu fico pensando, mesmo eu sendo mãe, eu falo assim, nossa, será que eu faria isso com a minha filha? Não faria. Então, eu vou tratar o outro. Então, eu tenho pensado muito, eu tenho estudado muito, tenho lido. Então, assim, não é fácil ser gerente. Não é só assumir a equipe e vamos que vamos, né? Tem que ter todo esse equilíbrio. Porque senão a gente não consegue ter a confiança, não consegue ter a paz na equipe, né? E no começo foi bem complicado por conta disso. A gente chega achando que é só o que você sabe que é suficiente, não é? Né? Você tem que se transformar mesmo, né? Então eu agradeço, assim, realmente essa oportunidade, porque realmente eu sou hoje uma pessoa muito diferente, né? E eu ainda tenho muita coisa para melhorar e para aperfeiçoar, né? A Eloir tá falando, Gisele é muito aberta e acessível para ensinar e trocar experiências. Linda. O Anselmo, como foi o seu primeiro fechamento como gerente? Qual foi a sua sensação? Nossa, deixa eu lembrar. Eu não lembro também. Eu não lembro do primeiro fechamento de gerência. Mas teve algum, então, que te marcou? O que eu lembro é que você falou assim, vamos comigo. Eu não sei se foi o primeiro. Falei, não, vai lá. Sim. E eu fico aqui, eu tô aqui na sala. Sim, porque eu não vou lembrar o corretor, me perdoe, mas eu lembro muito da situação que a gente fez a assinatura aqui no escritório. Foi. E eu tava morrendo de medo. Eu falei, pronto, esse cliente vai perguntar tudo desse contrato, eu vou me enrolar, né? Isso é para você que está começando a liderar, você está iniciando nessa jornada, né? Ou você, corretor, você quer ser um corretor independente,
Você sabe que eu tenho isso? Eu aprendi isso com a minha mãe, quando eu era pequenininha. Eu acho que isso nasceu comigo e minha mãe sempre me incentivou. A gente ia pra escola, ela me levava pra escola, a gente ia a pé, e eu falava, mãe, fica um pouco mais atrás, deixa eu ir na frente, para as pessoas acharem que eu tô indo sozinha. Então, tá bom, ela deixava dar uns passinhos na frente. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sempre fiz isso, exercitei isso. Sim. E fiz isso muito com você. Sim. Eu jogava ela na fogueira direto. Às vezes eu chegava atrasada de propósito. Pra ela passar o produto sozinha, sabe? Porque ela tava pronta. Então ela tem que apresentar, ela já pode apresentar o produto sozinha. Né? E eu fiz isso como corretora. Olha, não vai agora não. Deixa eu tentar tirar a proposta do cliente. Espera. Deixa eu tentar fazer até onde eu não consigo mais. Até quando eu travar, eu te chamo. E aquilo foi. Aí eu consegui tirar a proposta sozinha. De repente, eu já estava apresentando o contrato sozinha. Consegui fazer a venda do começo ao fim. Foi através... Eu ia me desafiando. E aí, isso deu certo para mim, eu repliquei na equipe. Então, eu ia desafiando vocês, né? Nossa, aquele dia foi terrível, né? Eu lá sentada à mesa, o corretor super ali, achando que eu era, né? Tipo, você vai resolver tudo, você não vai derrubar essa venda. E eu assim, meu Deus do céu. E aí eu lembro que ele perguntou alguma coisa, o cliente, e aí eu dei aquele sambar, não sei o quê. Aí eu falei, pera que eu preciso pegar alguma coisa na sala, e eu saí correndo atrás de você. Me esclarece isso aqui que o cliente está perguntando e eu não sei. E aí eu entrei depois, desculpa, eu nem lembrei que você tinha me perguntado, eu vou te esclarecer e tal. E aí foi muito legal isso, porque realmente isso realmente marcou. Eu não vou lembrar o cliente nem o... Você acha que assim você adquiriu um pouco mais de... Apesar de que eu sempre vi você muito firme nos atendimentos, mas controle emocional, você acha que sim? Depois de gerente? Sim. É igual eu brinco com a minha equipe, né? Eu falo assim, o cliente falou que vai dar 500 mil reais de ato. E agora com as Divertidamente, né, que a gente conhece, dentro da gente, tá eles lá enlouquecidos. Mas a gente tá pleno, né? E se a gente não faz isso, a gente coloca o corretor numa situação complicada, porque se a gente não passar essa estabilidade, né? Então, às vezes tem hora que a gente fica, nossa, não, peraí, deixa eu ficar quieta e deixa eu me comportar de forma diferente para não assustar e tudo mais. E aí isso vai trabalhando, conforme a gente vai atendendo mais, porque aí você tem um volume de atendimento maior, a gente vai também ganhando essa experiência de comportamento, de tentar ali desviar a conversa ou levar para um outro lado, né? Ter as sacadas assim de estratégia de fechamento e tudo mais. Como você poderia descrever um corretor de sucesso? Você já ganhou troféu como corretora, ganhou troféu como gerente, viu, gente? Foi campeã de vendas ano passado. Sim. E tem alguns, né? Uma coleção aí de troféus, né? Quantos troféus você já tem? Eu tenho 2 troféus e uma... A medalha? É a medalha. Então, como você já viveu... Mais esse da Móvel. Mais esse. Como você poderia descrever, então, qual é o segredo do corretor de sucesso? Eu acho que o corretor de sucesso é aquele que realmente pega na mão. Assim, para você vender, você tem que ter um relacionamento com o cliente. Então, é exatamente isso. O corretor de sucesso ele tem que ser engajado, tem que ir lá fazer o trabalho que ele tem que fazer todos os dias, se empenhar. Captou esse cliente, tem que pôr embaixo do braço, porque a gente tem que atender mesmo a necessidade do cliente, né? O cliente não está comprando qualquer coisa. Então, é passar confiança, seguir as estratégias, né? Porque às vezes a gente orienta o corretor, aí ele acha que não é legal o que a gente está falando, ou que ele tem a sua própria opinião, o seu próprio destino, né? E às vezes uma coisinha que a gente orienta faz toda a diferença na vida do corretor. Então, eu acho que é um conjunto, né? Um corretor de sucesso, ele sabe o que ele tem que fazer durante o dia, ele vai trabalhar ali o que ele precisa, ele vai captar aquele cliente e não deixar perder, colocar embaixo do braço. E o mais importante é realmente entender o que o cliente quer, né? Porque se você entende... E outra, né? Igual a gente que abre uma gama de produto, né? Não tem como, né?
Tem que Então, eu saber acho o que é tá uma junção de várias coisas, vários detalhes, né? legal. Eu acho que, assim, o corretor que se associa a uma imobiliária, a uma organização, porque o corretor é autônomo, né? Ele Sim, tem a opção de trabalhar sozinho, tem a opção de trabalhar em grupo, né? E o corretor que se associa a um grupo é justamente porque aquele grupo vai agregar a ele, né? Eu vejo muito isso, que existe essa troca e todo corretor precisa de uma direção, né? Eu até falei algumas vezes aqui, o seu mentor, ele vai te formar em muitas coisas, uma característica de trabalho, algo que deu certo. A minha gerente sempre falava assim, eu não quero que você pague pedágio. O pedágio que eu paguei, você não precisa pagar. Porque eu já paguei, eu já sei como é o caminho, e o que eu tô falando para você é para você não sofrer, para você não, né, é um caminho mais curto para você chegar na venda, no sucesso. Então, não faz sentido o corretor que está em qualquer coisa, você trabalha em sociedade, em dupla, numa imobiliária, né, você trabalha em grupo, é importante que você esteja realmente nesse grupo, de verdade, de mergulhado nesse grupo, né? Errar, vai errar. Seu gerente vai errar muito, porque sim. nós somos seres humanos, né? Igual o pai, o filho acha que o pai e a mãe são perfeitos, né? Ou quando é criança, e nossa, são os super-heróis, mas o pai e a mãe erram muito, né? Mas a gente sempre vai estar pensando em prol do bem dele, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu fiquei contra a minha gerente. Fiquei de birra, emburrada, virei a cara, fiquei uma semana sem falar com ela. E aí ela me chamou, e aquela conversa que ela teve comigo me marcou muito. Ela falou assim, olha só, vou falar Soninha, porque isso daí era a minha fase. Falou, Soninha, saiba de uma coisa, que nessa empresa inteira, eu sou a única não, mas a primeira que corre por você, que quer o seu bem. E então, assim, não é que você tem que aceitar cegamente, mas saiba disso, né? Sim. Que eu tenho maior. Por que o gerente tem isso? Porque ele sabe da história, sabe da família, sabe dos desafios do dia a dia, tá ali junto na alegria, na tristeza, no sol, na chuva. Então, não é uma orientação solta, é o resumo de uma vida, né? Você soma a sua experiência, tudo que você já viveu, com a história de vida daquela pessoa, né? Não que a gente vai acertar todas, mas a probabilidade de errar é menor. Sim. Principalmente quando você trabalha em equipe. Se você está numa empresa, num lugar que você não admira o seu gerente, que você não se sente pertencente àquela empresa, se você não concorda com a política da empresa, se você está infeliz, cai fora. Lá Exatamente. não é o seu lugar. Entendeu? Aí é o momento de você avaliar. Eu sou melhor trabalhando sozinho ou eu sou melhor trabalhando em grupo? Exatamente. Né? Como eu me motivo todos os dias? Eu me motivo todos os dias trabalhando sozinho ou trabalhando em grupo, né? Então, o gerente é isso. O gerente, ele não é feito para passar sempre a mão na cabeça, mas às vezes para olhar, para mostrar outros pontos de vista, outra forma de olhar, né? Exatamente. E não é fácil, né? A gente aprende a ser professor, né? Seguindo agora para o final, Gi, essa pessoa esse corretor experiente, ou essa pessoa que quer ser um gerente um dia, que quer assumir esse papel de liderança, o que você poderia falar para essa pessoa? Eu acho que primeiramente a gente tem que realmente nos conhecer, né? Eu acho que realmente você quer assumir esse papel? Quero. Então você está confiante que você sabe fazer o que você precisa fazer? Que é o que eu passei, né? Disposto a fazer. Disposto. Porque às vezes a gente não sabe, porque muita coisa a gente aprende, mas a gente está disposto a pagar o preço, né? Porque assim, é muito tempo, a gente tem família, e assim, a gente sabe que na realidade um gerente, ele tem que dispor mais de tempo, mais Foi de a cuidado. pergunta do Cláudio aqui, ó. Gi, como corretora,
como corretor, a vida já é corrida. Como gerente, ainda mais, como balancear a profissão e a família. Esse é o X da questão, né? É muita renúncia, É né? muito. Porque você tem que cuidar. São duas famílias que você cuida. Você tem a sua família em casa, que você não pode deixar, que é ali a sua vida, né? E você tem a família do escritório, que eu me sinto responsável por cada um deles, né? Faz parte da minha família. Eu passo mais tempo no escritório do que em casa. Então, são vários dias que o gerente, para se tornar gerente, tem que abrir mão, de uma certa forma, a gente abre mão um pouco da família nossa de casa, né? Então, horários de convivência, eu pessoalmente, sábado e domingo você está na rua, você tem cliente à noite, e tem que ter um equilíbrio sobre isso, né? Então, minha vida é uma loucura, né? Programar almoço, programar comida final de semana, roupa para lavar, escola da criança, ajudar a fazer tarefa. Mas, assim, quem realmente quer e acha que realmente isso faz parte da sua vida, consegue dar esse jeitinho, sabe? Então, eu acho que o gerente hoje, para se tornar gerente, primeiramente ele tem que estar consciente disso, saber que realmente você quer, você tem capacidade para isso, e estudar muito, porque liderança não é fácil. Porque a parte técnica, a gente já passou por corretor, né? A gente já sabe, não é que a gente saiba tudo, mas você sabe como se virar. Mas eu acho que lidar com pessoas que é o mais importante, né? Então, acho que é isso, tem que se aprofundar disso. E na família a gente vai levando. Tem hora que dá umas intrigas. Agora, vale a pena? É recompensador? Sim, pra mim sim. Teve alguém que você já pôde, porque nesses 2 anos e meio, né, que você tá de gerente, não precisa falar nome, não vamos expor ninguém, mas teve alguém que você já viu o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, que deixou ser moldado por você? Existe alguém? Sim, né? Tem várias pessoas, vários corretores que deixa, né? Que aprende com a gente, que entende o que está fazendo. E assim, é muito gratificante você ver que aquilo que você ensinou, aquilo que você orientou, está sendo feito, né? E tá dando certo. Tá dando certo, né? É muito gostoso, né? Não, é muito gratificante, assim, eu sinto muito orgulho hoje da minha profissão, de onde eu estou, e graças a Deus, da equipe que eu transformei e que está crescendo comigo, né? A gente tem muitos corretores que passam por nós, né? E que a gente fala, olha, já veio, já foi. Mas tem muitos que estão juntos, né? E que a gente vê como eles são fortes, como são guerreiros e como ouve, né? A minha equipe, ela escuta bastante, assim. Uma vez eu vi uma analogia sobre você se permitir, né? E aí, foi nessa apresentação, foi apresentado um tijolo, né, grande, um tijolo, e uma massinha. Aí quem via de fora, né, o tijolo, ele chamava mais atenção, né? Ele era mais robusto, né? Tinha mais volume, era maior. E a gente pode associar esse tijolo como o corretor experiente, mas existia do lado, experiente, mas eu tenho um parênteses aí, um experiente com um porém. E aí do lado a massinha. A massinha, aquela massinha, sabe aquelas massinhas de escola, sabe? Mirradinha ali, pequenininha, não tinha expressão nenhuma. Mas qual é a diferença do tijolo e da massinha? O tijolo, ele tá ali só ocupando um espaço, mas ele é duro. Ele não deixa ser moldado. Ele se tornou um peso para ele mesmo. Sim. Né? Então é aquele corretor experiente que já acha que sabe de tudo, mas ele não está se permitindo se atualizar, ser moldado, né? E a massinha ali, às vezes é aquele corretor que acabou de entrar, Sim. Aquele corretor inseguro, como você. Mas Sim. você era aquela massinha Sim. que se permitiu ser moldada, né? Ser esculpida. E se tornou uma coisa muito bonita, né? E hoje está
tá repassando isso, né, adiante. Então, eu queria deixar essa reflexão para você que está me assistindo. Você é o tijolo ou você é a massinha, né? Que às vezes não é sempre o que você, essa imagem de fortaleza que você aparenta, não tá te fazendo bem. Isso não tá te fazendo bem. Ah, eu tenho muito corretor que fala, eu sou assim. Eu sou assim, é aquela pedra. Você tenta mexer, tenta moldar, tenta ensinar e não aprende. Tudo que vai falar é aquele peso, aquele sacrifício. Vai tirar de um lugar para outro, dá trabalho, é muito pesado, né? E aí tem aquele corretor que é uma massinha, que ele tá ali na sua mão. Olha, eu quero aprender, me ensina, eu não sei. Gisele, eu não sei de nada, mas eu preciso aprender. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero ser um corretor de sucesso, porque eu tenho sonhos. E os meus sonhos dependem disso. Como faz? Como faz? Tem que ir pra cá? É muito mais prático, né? Muito mais fácil, né? E aí, você trabalhando em conjunto, ó, agora a direção é essa, agora a direção é essa, agora a gente vai pra cá, agora a estratégia é essa daqui. E é assim que eu vejo você hoje. Fazendo o seu, dando agora, coroando essa live, né, gente? A Gisele é isso. Ela foi essa massinha e é até hoje. A gente fala assim, agora o desafio é esse aqui, ó. A gente precisa de você. Agora, a direção é essa, o desafio é esse. É fácil? Não, gente. Nada é fácil. Quanto mais pessoas, mais responsabilidade, mais pessoas para prestar conta. E a Gisele é essa massinha. Tem que fazer? Bora, vamos fazer. Exatamente. Tamo junto. E dá certo. Sim. Né? Não é à toa que você é esse sucesso todo, essa pessoa tão querida por todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela profissional que você sempre foi. Na verdade, você sempre foi esse profissional. Você só precisava viver. Você viveu uma trajetória, mas você sempre foi. Você nunca mudou a sua postura. Não no momento de baixo, no momento de alto. Você sempre foi essa Gisele. Parabéns. Obrigada. Gente, estamos finalizando a nossa live. Obrigada pela presença de todos vocês que ficaram até o final. Nós temos a audiência do começo ao fim. Vocês são muito parceiros, maravilhosos. Amo vocês. Espero ter agregado alguma coisa, né, Gi? Sim. Tomara que a gente tenha agregado alguma coisa na vida de vocês hoje. Eu espero também. Né? Obrigada por terem investido uma hora da sua semana em nossa live e nos vemos na segunda-feira que vem. Obrigada. Beijo. Tchau.